Pelo motivo chocante pelo qual pessoas boas vão para o inferno. Vamos assistir. Imagine que você está diante do tribunal divino, onde cada alma é julgada após deixar este mundo. Ao seu lado está um homem de vida exemplar, caridoso, trabalhador, honesto, que nunca roubou ou matou. Um homem que muitos consideram bom. Mas então, algo impensável acontece. As portas do céu se fecham para ele e as chamas eternas o aguardam. Como isso é possível? Como alguém tão bom pode ser condenado? Esta não é uma ficção, querido irmão, querida irmã na fé. Este é um relato baseado nas visões sobrenaturais de São João Bosco, um dos maiores santos da Igreja Católica, que recebeu de Deus revelações especiais sobre as almas que se perdem eternamente. O que você descobrirá hoje pode mudar completamente sua percepção sobre a salvação. E mais importante, pode ser a diferença entre a salvação ou condenação, não apenas da sua alma, mas também das almas daqueles que você tanto ama e que já partiram deste mundo. Pense naquela avó que sempre rezava o terço, mas que tinha um segredo que ninguém conhecia. Ou naquele tio bondoso que ajudava a todos, mas que jamais se ajoelhou para confessar seus pecados. Ou talvez seu próprio pai, que trabalhou incansavelmente para sustentar a família, mas que manteve ressentimentos até o último suspiro. Onde estão essas almas agora? Os santos nos alertam. Muitas vezes nossas lágrimas não são suficientes para resgatá-las. Muitas vezes nossos elogios sobre como eram pessoas boas não correspondem ao julgamento divino. Dom Bosco teve uma visão aterradora que poucos católicos conhecem. Uma visão que foi mantida em silêncio por décadas, porque é perturbadora demais. Uma visão que revela o motivo chocante pelo qual pessoas aparentemente boas estão sendo condenadas ao fogo eterno, mesmo agora, enquanto você escuta estas palavras. E o mais alarmante, seus próprios familiares falecidos podem estar entre essas almas. Talvez você esteja pensando, mas minha mãe era uma santa mulher. Ou, meu marido foi um homem de bem toda a vida. E se eu lhe disser que justamente esse pensamento pode estar mantendo a alma deles em sofrimento neste exato momento, o que Dom Bosco viu vai abalar sua fé até os alicerces. E não foi uma visão qualquer, mas uma revelação que a própria Igreja reconhece como profética. Antes de revelar o motivo chocante que Dom Bosco descobriu, preciso que você entenda. O que você ouvirá não é apenas mais uma mensagem espiritual. É um chamado urgente para uma ação imediata que pode literalmente resgatar almas do purgatório. Ou pior, do próprio inferno. Porque enquanto estamos aqui, lembrando com carinho daqueles que partiram, suas almas podem estar clamando por algo que apenas você pode oferecer. Algo que vai muito além das flores no cemitério ou das velas acesas em sua memória. Antes de revelar este segredo de Dom Bosco, inscreva-se agora neste canal e escreva nos comentários a palavra misericórdia, para que possamos interceder juntos pelas almas que mais precisam de oração. Cada inscrição é uma alma a mais, alcançada por esta mensagem vital. São João Bosco não era apenas um padre comum. Foi um místico escolhido por Deus para receber sonhos proféticos que guiaram não apenas sua missão com os jovens abandonados, mas também revelaram verdades profundas sobre o destino das almas. Desde jovem, Dom Bosco teve visões do céu, do purgatório e do inferno. Visões tão vívidas que ele podia descrever cada detalhe do sofrimento das almas condenadas e a glória dos bem-aventurados. Mas havia uma visão em particular que o perturbava profundamente e que ele compartilhou apenas com seus colaboradores mais próximos. Esta visão específica mostrava o julgamento de almas que, aos olhos do mundo, eram consideradas boas. Pessoas que nunca cometeram crimes graves, que participavam da missa dominical,
que ajudavam os necessitados, que eram honestas em seus negócios. E, no entanto, para seu horror, Dom Bosco viu muitas dessas almas sendo condenadas. Como é possível, Senhor? Perguntou o santo com lágrimas nos olhos. Estas pessoas fizeram tanto bem durante suas vidas. A resposta que recebeu mudaria para sempre sua compreensão da misericórdia e da justiça divinas. Mas antes de revelar essa resposta, preciso que você compreenda algo fundamental sobre nossas almas e sobre as almas dos nossos entes queridos que já partiram. A Igreja nos ensina que existem 3 possíveis destinos após a morte: o céu, o purgatório e o inferno. E contrário ao que muitos pensam, o purgatório não é um lugar de condenação, mas sim de purificação. É um estado temporário onde as almas são preparadas para entrar na presença de Deus. Quantas vezes não olhamos para fotos antigas e dizemos: meu pai era um homem tão bom, certamente está no céu. Ou pensamos: minha avó rezava tanto, deve estar ao lado de Nossa Senhora agora. Mas, e se este pensamento, por mais reconfortante que seja, estiver na verdade prejudicando aqueles que amamos? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que mesmo os justos precisam ser purificados de todo apego ao pecado antes de entrar no céu. E essa purificação pode ser longa e dolorosa, a menos que ofereçamos sufrágios, orações, missas, sacrifícios pelas almas no purgatório. Dom Bosco viu filas intermináveis de almas no purgatório que estavam sendo esquecidas por seus familiares. Almas que poderiam ser libertas rapidamente se alguém na terra intercedesse por elas. Mas seus parentes haviam decidido que, por terem sido pessoas boas, já estavam no céu e não precisavam mais de orações. Que terrível engano! São Padre Pio de Pietrelcina confirmou isso quando disse que as almas do purgatório são esquecidas pela maioria dos católicos. Em suas palavras: mais almas dos mortos do purgatório subiram ao céu por minhas orações do que almas que foram salvas por minhas palavras. Agora pense: quando foi a última vez que você ofereceu uma missa pelo descanso eterno da alma de seus pais, de seus avós, de seu cônjuge falecido? Talvez você esteja pensando: mas eu acendo velas, levo flores ao cemitério, mantenho suas fotos em minha casa. Estas são demonstrações bonitas de amor e saudade. Mas pergunto-lhe: de que servem flores a quem está nas chamas purificadoras? De que servem velas a quem precisa da luz de Cristo para completar sua jornada? O que estas almas realmente precisam são missas oferecidas em seu nome, orações como o Santo Rosário, jejuns e esmolas oferecidas por sua intenção. Tende piedade de mim, tende piedade de mim, ao menos vós, meus amigos, porque a mão do Senhor me tocou. Este é o clamor das almas do purgatório, como nos recorda o livro de Jó. Mas o que Dom Bosco viu vai além do esquecimento das almas do purgatório. Ele viu algo ainda mais perturbador sobre aquelas almas que, apesar de suas boas obras, foram condenadas ao inferno. São João Bosco frequentemente pregava sobre a importância da confissão. Ele dizia: a confissão é a chave do céu. E em suas visões, viu que muitas almas consideradas boas foram condenadas por um único motivo que está relacionado diretamente a este sacramento. Você já ouviu falar do pecado contra o Espírito Santo? É o único pecado que Jesus disse que não seria perdoado nem nesta vida, nem na próxima. E existe uma forma deste pecado que é particularmente perigosa e comum entre pessoas que são consideradas boas. É o pecado da presunção. A presunção ocorre quando uma pessoa assume que já está salva, que seus pecados não são graves o suficiente para necessitar do sacramento da confissão, ou que a misericórdia de Deus é tão grande que não precisamos nos arrepender verdadeiramente.
Dom Bosco viu pessoas que iam à missa todos os domingos, mas que por anos esconderam pecados no confessionário. Viu pessoas caridosas que, no entanto, nutriam ódios secretos e jamais buscaram o perdão. Viu pessoas respeitáveis na comunidade que viviam duplas vidas, mas que se consideravam justas demais para ajoelhar-se e confessar suas faltas. A soberba espiritual é uma armadilha sutil. Nos faz pensar: eu não sou como aqueles pecadores. Eu sou uma pessoa boa. Deus certamente me aceitará como sou. Esta é exatamente a mentira que o inimigo quer que acreditemos. É o caminho mais direto para a condenação eterna. O Papa São João Paulo II, seguindo os passos de Dom Bosco, alertou: o homem contemporâneo parece ter perdido o sentido do pecado. E é justamente esta perda que está levando tantas pessoas boas ao inferno. Porque, veja bem, ninguém é realmente bom exceto Deus, como nos ensinou o próprio Jesus. Todos nós somos pecadores necessitados da misericórdia divina. E a única maneira de receber esta misericórdia é reconhecendo humildemente nossos pecados e buscando o perdão através dos meios que a Igreja nos oferece. Dom Bosco viu em suas visões que muitas almas chegavam ao tribunal divino confiantes em suas boas obras, mas quando o livro de suas vidas era aberto, revelava-se o que estava escondido: a falta de arrependimento, a confissão mal feita ou evitada, a comunhão recebida em estado de pecado mortal. E mais assustador ainda, viu que muitas dessas almas tinham tido oportunidades ao longo da vida de confessar sinceramente seus pecados. Tiveram momentos de inspiração divina, chamados à conversão. Mas por orgulho, vergonha ou simples negligência deixaram passar essas oportunidades. Agora, pense nos seus entes queridos que já partiram. Você tem certeza absoluta de que eles confessaram todos os seus pecados antes de morrer? Tem certeza de que não morreram com algum ressentimento não resolvido, algum pecado oculto, alguma reconciliação não realizada? O próprio Dom Bosco costumava dizer: se soubéssemos o valor de uma alma, não mediríamos sacrifícios para salvá-la. E é por isso que agora, mais do que nunca, precisamos interceder por aqueles que já partiram. Não podemos simplesmente presumir que estão bem, não podemos deixar que nosso conforto emocional os prive das orações que tanto necessitam. São Afonso Maria de Ligório dizia: quem salva uma alma, predestina a sua própria. E não há melhor maneira de honrar a memória dos nossos falecidos do que rezar pela salvação de suas almas. Chegamos agora ao momento crucial desta revelação. O que exatamente Dom Bosco viu que explica por que pessoas aparentemente boas são condenadas ao inferno? Em um de seus sonhos mais vívidos, o santo foi conduzido por seu anjo da guarda através de um caminho que descia cada vez mais profundamente. Quanto mais desciam, mais escuro e quente ficava o ambiente. De repente, Dom Bosco se viu diante de um imenso portão de bronze. "O que é isto?" perguntou ele ao anjo. "É a entrada do inferno", respondeu o guia celestial. "Deus quer que você veja o que acontece aqui para que possa alertar seus filhos espirituais." Quando o portão se abriu, Dom Bosco viu cenas de horror indescritível. Mas o que mais o impressionou não foram as torturas físicas, mas o estado das almas condenadas. Cada uma delas carregava escrito em sua fronte o pecado pelo qual havia sido condenada. E para seu espanto viu muitas almas com estas palavras gravadas em fogo: condenado por pecados não confessados. Este é o motivo chocante que Dom Bosco descobriu. Muitas pessoas que aparentavam ser boas durante a vida estavam no inferno porque morreram com pecados mortais não confessados. Não eram necessariamente criminosos ou pessoas publicamente imorais. Eram pais de família, mães dedicadas, até mesmo pessoas religiosas que frequentavam a igreja. Mas guardavam no coração pecados que nunca confessaram por vergonha, orgulho ou negligência.
Um homem que Dom Bosco viu no inferno havia sido um católico praticante, mas escondia do confessor um pecado grave de sua juventude. Por vergonha, nunca teve coragem de confessá-lo. Ia à missa, recebia a comunhão, fazia obras de caridade, mas morreu sem nunca ter recebido o perdão para aquele pecado específico. Uma mulher estava condenada porque, embora fosse conhecida por sua generosidade com os pobres, mantinha um ódio mortal contra uma parente que a havia ofendido. Nunca perdoou verdadeiramente e morreu com esse ressentimento no coração, sem jamais tê-lo confessado ou abandonado. Um outro homem, que tinha sido um líder respeitado na comunidade, estava no inferno porque, apesar de sua aparente honestidade, havia defraudado secretamente várias pessoas em seus negócios e nunca fez restituição nem confessou essas injustiças. O anjo explicou a Dom Bosco: "Vês como o inferno está cheio de pessoas que o mundo considerava boas? Elas acreditavam que suas boas obras compensariam seus pecados não confessados, mas estavam enganadas. A misericórdia de Deus é infinita, mas só pode ser recebida por quem a busca com coração arrependido e sincero. Este é o aviso mais grave que Dom Bosco nos deixou. Não existe pessoa boa que seja salva por seus próprios méritos. Todos precisamos da misericórdia de Deus, e esta misericórdia só pode ser recebida através do arrependimento sincero e da confissão completa de nossos pecados." O Concílio de Trento já havia declarado: se alguém disser que para obter o perdão dos pecados no sacramento da penitência não é necessário, por direito divino, confessar todos e cada um dos pecados mortais, seja anátema. Isto significa que não basta fazer uma confissão parcial, não basta dizer apenas os pecados que nos causam menos vergonha. É necessário confessar todos os pecados mortais, incluindo o número e as circunstâncias que mudam sua espécie. E o que são pecados mortais? São aqueles que quebram gravemente os mandamentos de Deus e são cometidos com pleno conhecimento e deliberado consentimento. Podem incluir não apenas atos externos como adultério, roubo ou violência, mas também pecados internos como ódio, inveja persistente ou desejo de vingança. Quantos dos nossos entes queridos falecidos podem ter morrido com pecados não confessados? Quantos podem estar agora no purgatório, ou pior, no inferno, porque não tiveram a humildade de confessar todas as suas faltas? E o mais trágico, muitos deles podem ter sido enganados pelo próprio inimigo de nossas almas, que lhes sussurrava. Tá aí esse vídeo, né, que nós acabamos de assistir. É um vídeo muito importante, né, pra gente refletir sobre ele. E é uma coisa, né, que a gente sabe que é como disse aí, né? Pessoas boas aqui na Terra foram pessoas boas, mas hoje estão no inferno porque esconderam segredos. Os mais velhos têm um ditado, né? Coração é terra que ninguém vai. Talvez a pessoa tenha uma aparência de uma pessoa boa, né? Com todo mundo e tal, mas Deus conhece o coração dessa pessoa, ninguém conhece, né? E hoje tem pessoas que muitas das vezes falam: ah, mas fulano era bom demais, foi para o céu. Muitas das vezes aquele que era bom demais foi para o inferno, e aquele que não era bom demais na terra acabou indo para o céu. Tem uma história, né, de um filho, a mãe rezava quando estava na vida, e a mãe morreu, e o filho achou que a mãe estava no purgatório, e não rezava pela mãe. Melhor, o filho achava que a mãe estava no céu, porque ela rezava demais, e ele não rezava pela mãe. Teve um dia que a mãe foi, em sonho, avisou ele que ele rezasse pela mãe dele, porque ela estava no purgatório. Então, assim, são histórias pra gente ver e refletir, né? Que diante de Deus a gente não tem como esconder nada. Talvez você esconde das pessoas, mas de Deus não. Deus está vendo tudo. Por mais oculto que seja, não adianta. Deus está vendo tudo. E tudo